the scriptures. Possivelmente um dos versículos que estamos mais familiarizados de toda a Escritura. John 3:16. João 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Let's pray together, please. Vamos orar juntos. Our Father, we want to thank you this morning for all your grace and mercy. Pai, queremos agradecer-te esta manhã por toda a tua graça e misericórdia. We want to thank you that you have loved us in such a way. Agradecemos-te por nos teres amado de tal maneira. You gave us your Son. Tu nos deste o teu Filho. And it brings great joy to our heart that you have loved us this much. E traz grande alegria ao nosso coração o fato de nos teres amado tanto. And we ask you in the name of the Lord Jesus E pedimos-te em nome do Senhor Jesus that your Holy Spirit would have the freedom to speak a word to our hearts this morning. que o teu Espírito Santo nos dê a liberdade de falar ao coração esta manhã. We do thank you that your Spirit bears witness with our spirit, Agradecemos-te porque teu Espírito testifica com o nosso Espírito that we are the sons of de God. que somos os filhos de Deus. And we want to commit our hearts in this time into your care. Queremos comprometer os nossos corações, entregar o nosso coração aos teus cuidados nesta manhã. That your Holy Spirit will be able to accomplish all that is in your heart. Que teu Espírito possa realmente levar a efeito tudo que está no teu coração. In the name of the Lord Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. God has a problem. Deus tem um problema. He has a dilemma in his heart. Ele tem um tremendo dilema em seu coração. Because of who he is, Por causa daquilo que ele é, he wants to give away who he is. ele quer dar aquilo, passar adiante aquilo que ele é. We are told in the scriptures that God is love. Somos ensinados na Escritura de que Deus é amor. And this kind of love that he is E esse tipo de amor que ele é, demands that it give itself away. exige que ele se entregue, que ele se dê a si mesmo. We want to ask ourselves this morning, Nós queremos fazer-nos uma pergunta a nós mesmos: what is eternal life? o que é a vida eterna? There are three things that I want to call our attention to. Há três coisas que quero chamar a atenção dos irmãos, The first one is in John chapter 17, e a primeira delas está em João capítulo 17, where we're told very clearly what eternal life is. onde somos ensinados de forma clara o que é vida eterna. John 17, verse 3. João 17:3. And this is eternal life, E a vida eterna é esta: that they may know thee, que te conheçam a ti, the only true God, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ whom thou hast sent. e a Jesus Cristo a quem enviaste. So our Lord Jesus here in his prayer Aqui o Senhor Jesus Cristo, em sua oração, tells us exactly what eternal life is. nos diz exatamente o que é a vida eterna. We should have no questions in our mind. Não deveríamos ter qualquer questionamento em nossa mente. Eternal life is knowing God, A vida eterna é conhecer a Deus, the only true God. o único Deus verdadeiro. When we go back to the beginning of the scriptures, Quando voltamos ao início da Escritura, we discover that God is in the process of creation. nós descobrimos Deus num processo de criação. And we have the record of how he created things, Temos ali o registro de como ele criou as coisas, and then on the sixth day he created man. e no sexto dia ele criou o homem. And we are told that he created man in his own image, Somos ensinados de que ele criou o homem à sua própria imagem, in his own likeness. semelhante a si mesmo. In creating man in this way, Ao criar o homem desta forma, man was now able to know God. o homem agora foi habilitado a conhecer a Deus. Now please remember, it is not knowing about God, but actually knowing God. Agora, por favor, lembrem que não é conhecer a respeito de Deus, mas sim conhecer a Deus.
The writer of the book of Genesis tells us the process that God went through in creating man. O autor do livro de Gênesis nos leva pelo processo através do qual Deus criou o homem. He created his body out of the dust of the ground. Ele formou seu corpo do pó da terra, He breathed into him the breath of life, soprou nele o sopro da vida, and man became a living soul. e o homem tornou-se alma vivente. Having created man in this way, Ao criar o homem desta forma, it is now possible for God to enter into full fellowship with this man. foi possível a Deus agora que entrasse em perfeita comunhão com o homem. We are told in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, Somos ensinados em 1 Tessalonicenses 5:23 that man is spirit, soul, and body. que o homem é espírito, alma e corpo. So God created man in such a way that man could know him. Então Deus formou o homem de tal forma que o homem pode conhecê-lo. Man's spirit is to be the place where he is aware of God. O espírito do homem é o lugar onde ele tem ciência, conhecimento de Deus. He can have communion with God Tem comunhão com Deus. and actually receive God into his spirit. E ali ele recebe Deus em seu espírito. In our soul, we are able to be aware of ourselves. Em nossa alma temos a ciência de nós mesmos. And in our physical bodies, we are aware of the world around us. E em nosso corpo físico temos ciência e contato com o mundo exterior. But the thing that we wanted to focus in on was the fact that we as created beings can know God. Mas o fato que eu quero enfatizar esta manhã é que nós, como seres humanos, fomos habilitados para conhecer a Deus. You will remember that the Lord told Adam that he could eat of all the trees of the garden. Vocês se recordam de que Deus lembrou a Adão de que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, Except one, the tree of the knowledge of good and evil. exceção feita a um que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. But you will also recall that there was another tree that God made mention of. Mas você também vai lembrar-se nesta manhã de uma outra árvore que Deus mencionou, That was the tree of life. e foi a árvore da vida. And as we read that record in the book of Genesis, E ao lermos esse registro no livro de Gênesis, we are told that God would come down every day in the cool of the day. somos ensinados de que Deus desceria todos os dias no correr da tarde. We're not told exactly what transpired between God and Adam. Não somos ensinados com clareza o que acontecia entre Deus e Adão. But it's in my heart to feel like that God really desired to call attention to the tree of life that was there in the garden. Mas eu tenho em meu coração que a presença de Deus era para chamar a atenção de Adão a respeito daquela árvore da vida que estava no jardim. Because in that tree was represented the very life of God himself. Porque naquela árvore estava a representação da própria vida de Deus. And even though God did not command the man to eat of the tree, Ainda que Deus não exigisse do homem de que comesse da árvore da vida, we can be certain that there was encouragement from God's part to eat of podemos that tree. ter certeza que da parte de Deus havia um encorajamento para que o homem fizesse isto. Now we know the sad story that man did not eat of that tree, Agora sabemos da história triste de que o homem não comeu daquela árvore, but he ate of the tree of the knowledge of good and evil. mas comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. And then afterwards he was forbidden to even be in the garden where the tree was. E por causa disso, depois ele foi até mesmo proibido de permanecer no jardim que o Senhor havia preparado. The tree was protected from his eating of that tree. A árvore foi protegida para que o homem não voltasse lá e comesse daquela fruta. Now had man eaten of that tree, he would have come to know God. Tivesse o homem comido da árvore da vida, ele teria conhecido a Deus. That is, knowing God by actually experiencing God inside of himself. Isso é, ele teria conhecido a Deus sendo fortalecido com o próprio Deus em seu interior. Had he eaten of that tree of life, Tivesse ele comido daquela árvore da vida, he would have received the very life that God himself has. ele teria recebido da própria vida que Deus tem. Now this life that God has is uncreated life. Agora, esta vida que Deus tem é uma vida que não é criada. We are told in Genesis 1 of the creation of God, Somos ensinados em João capítulo 1 a respeito da criação de Deus. but we have no record of God himself being created. Mas nós não temos nenhum registro de Deus sendo criado. He just is. Ele simplesmente é. He is eternal. Ele é eterno. He had no beginning Ele não tem começo and he has no end. e ele também não tem It fim. is eternal life. Ele é eterno, vida eterna. Now this eternal life that God has himself is not only timeless, Agora, essa vida eterna que Deus tem em si mesmo não é timeless? timeless, without N- time, Não é uma vida sem limite, but it is a particular type of life.
mas é tipo especial de vida. It is the very life that God has in himself. É a própria vida que Deus tem em si mesmo. And when this life is expressed, E quando esta vida é expressa, we begin to understand who God is. começamos a perceber e a entender o que Deus é, That is his character, o seu caráter, his holiness, his righteousness, a sua a santidade e sua justiça, his love, his long suffering. o seu amor e sua longanimidade. All of these qualities Todas essas qualidades are an expression of this eternal life that God has in himself. são formas de expressão desta vida eterna que Deus tem em si mesmo. So knowing God is actually experiencing God himself. Então conhecer a Deus é na realidade experimentar o próprio Deus. That God takes his life and puts it inside of us, O fato de que Deus toma da sua vida e coloca em nós. and we have eternal life. E nós temos a vida eterna. Now in the Gospel of John, there are two examples of eternal life. Agora no Evangelho de João temos dois exemplos de vida eterna. That is two that I want to mention this morning. E são os dois exemplos os quais quero mencionar esta manhã. The first one is in John chapter 3, A primeira delas está em João capítulo 3. in the story about Nicodemus. Ali na história de Nicodemos. Now Nicodemus was a very religious man. Nicodemos era homem muito religioso. And if anyone should have known about eternal life, it should have been Nicodemus. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer sobre vida eterna, esse alguém teria sido Nicodemos. So he comes to the Lord Jesus at night Então ele se aproxima do Senhor à noite and engages our Lord in a conversation. e ele começa a provocar uma conversa, diálogo com o Senhor. He simply says to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. Ele diz, Rabi, sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, For no one can do these things that you do unless God is with him. porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. And you will notice in verse 3 that our Lord Jesus answers him in a way that is unexpected. Você vai perceber no versículo 3 de que Deus responde a Nicodemos de uma forma inesperada para Nicodemos. The Lord Jesus says, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. O Senhor Jesus então responde, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. And then in verse 5, he also says, Então no versículo 5 ele também diz, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. So often when we think about eternal life, Então frequentemente quando pensamos a respeito da vida eterna, the emphasis is on the forgiveness of our sins, a ênfase é dada no perdão de nossos pecados and that I'm going to live forever and ever and ever. e também no fato de que eu vou viver para sempre, para todo sempre. But you will notice in the Lord Jesus' conversation with Nicodemus Mas você vai perceber na conversação de Jesus Cristo com Nicodemos that he does not mention forgiveness of sin, que ele não menciona o perdão de pecados and he doesn't mention endless life. e ele não menciona essa vida ilimitada, That is in terms of what we usually think of. nos termos de que nós costumamos pensar. But he does mention seeing and entering the kingdom of God. Mas ele sim menciona o fato de ver e entrar no reino de Deus. I trust this morning that we know that God has a kingdom. Eu espero que esta manhã todos saibamos de que Deus tem um reino. Sometimes it's referred to as the kingdom of God Muitas vezes este reino é referido como o reino de Deus and also as the kingdom of heaven. e também como o reino dos céus. This kingdom is a realm where God himself is sovereign. Este reino é a esfera de ação no qual Deus é soberano God's perfect will is being accomplished. e onde a perfeita vontade de Deus tem completa conquista. Everything that is in God's heart is being carried out. Tudo que está no coração de Deus é levado a efeito nesta esfera. And this kingdom is an eternal kingdom. E este reino é um reino eterno. It has never had a beginning Não teve começo and it has no end. e também não terá fim. It is a kingdom that cannot be shaken. É um reino que é inabalável. And so our Lord Jesus speaks to Nicodemus about seeing and entering this kingdom. Então nosso Senhor Jesus fala para Nicodemos a respeito de ver e entrar neste reino. So eternal life involves being a part of a kingdom. Então a vida eterna envolve
sermos parte deste reino. So Nicodemus needed to see, and he needed to enter into this kingdom. Então Nicodemos precisava ver e precisava entrar nesse reino. You will recall in the Sermon on the Mount that our Lord Jesus taught disciples how to pray. Você vai perceber que no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo ensina isto na oração. And as part of this prayer, he taught them to pray, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Como parte do ensino da sua oração, nos ensinou a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. And that explains to us what the kingdom of God is. E isto nos explica o que é o reino de Deus. The kingdom of God is God's will being done. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita. It seems to me that we have a real problem in our thinking. Parece-me que temos problema real na maneira que pensamos. We often think that God is against us, Sempre e frequentemente pensamos que Deus é contra nós, that he wants to make life miserable for us. que Ele quer tornar a vida uma coisa miserável para a gente. But the problem is with our thinking. Mas o problema é com a maneira de pensarmos. Our Lord Jesus in Matthew 5, Nosso Senhor Jesus em Mateus 5, teaching his disciples ao ensinar os seus discípulos about the kingdom of a God, respeito do reino de Deus, began what we call the Beatitudes with the word blessed. ele começa com aquilo que chamamos com as beatitudes, com a palavra bem-aventurança. This word blessed means to be in a state of happiness. Essa palavra bem-aventurança significa estar num estado de felicidade. And we speak about being in bliss here on this world. Bliss. Como é que é bliss? Euforia. Falamos a respeito de estarmos felizes aqui nessa terra. But it is God's plan and desire that we should live in a state of happiness. Mas é o desejo de Deus e é também o seu plano de que vivamos num estado de felicidade. When we are able to see by revelation God and his kingdom, Quando por revelação somos habilitados a ver a Deus em seu reino, our picture is that he is very happy. a imagem que temos de Deus é de Deus muito feliz. So living in the kingdom of God Então, vivendo no reino de Deus, is experiencing this happiness along with God. é experimentar essa felicidade juntamente com Deus. We need to be reminded that the will of God is not something to be feared, Temos que nos lembrar de que a vontade de Deus não é algo a temermos, but something to be desired. mas algo que temos que ter o desejo de ter. On another occasion, the Lord Jesus said, "From the time of John the Baptist until now, the kingdom of God has suffered violence." Numa outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse, desde os dias de João até agora, o reino de Deus tem sofrido violência. But now the violent must take it by force. Mas agora, o violento, como diz o texto ali, the violent, Violence. o reino de Deus tem que ser tomado pela força. And the ones that we must be violent with is E ourselves. a pessoa com a qual temos que ser violentas é com nós mesmos. We are the only ones to prevent us from entering into this kingdom. Nós somos os únicos que impedimos nós mesmos de entrarmos no reino. Has nothing to do with the members of our family, Não tem nada a ver com os membros de nossa família, nothing to do with our brothers and sisters in the body of Christ. nem tampouco com os nossos irmãos e irmãs no corpo de Cristo. We are the ones who must decide to enter this kingdom. Nós somos as pessoas que temos que decidir em entrar no reino. And living in this kingdom is eternal life. E viver nesse reino é a vida eterna. When we experience the eternal life of God in us, Quando experimentamos a vida de Deus em nós, simultaneously, God puts us in his kingdom. então, simultaneamente, Deus nos coloca no seu reino. He takes us out of the kingdom of darkness and translates us into the kingdom of the Son of his love. Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Prior to our experience of being born again, Antes da nossa experiência de nascermos de novo, obrigado, irmão, we were living in a kingdom. estávamos vivendo num reino, Only it was the kingdom of God's enemy, mas era o reino do inimigo de Deus, Satan, the adversary. Satanás, o nosso adversário.
But when we put our faith in the Lord Jesus, Mas quando colocamos nossa fé no Senhor Jesus, we were taken out of that kingdom fomos tirados daquele reino and put in the kingdom of e God. colocados no reino de Deus. And now he is the king, E agora Ele é o rei. and he is to reign in our lives. E Ele deve ser aquele que reina em nossas vidas. The second example of eternal life is found in the 4th chapter of John's Gospel. E o segundo exemplo de vida eterna encontramos no capítulo 4 de João. And this example is about a woman that our Lord Jesus spoke to at a well. E esse exemplo é a respeito de uma mulher com a qual o Senhor travou uma conversa junto ao poço. Our Lord Jesus did speak to this woman about the problems that were in her life, O Senhor Jesus, de fato, falou para essa mulher sobre os problemas que havia em sua vida. but in reading the story we discover that that's not really the main topic that he wanted to talk to her about. Mas ao lermos esta história, vemos que este não é o assunto principal que o Senhor queria conversar com ela. Let us read verses 23 and 24. Vamos ler versículos 23 e 24. The Lord Jesus is speaking to the Samaritan woman, O Senhor Jesus está falando para a mulher samaritana, and he says to her, "But an hour is coming, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and truth. For such people the Father seeks to be his worshipers. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth." o Senhor Jesus falando a essa mulher, ele disse: mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Our Lord Jesus spoke to this woman about being a worshiper. O Senhor Jesus falou com esta mulher a respeito de ser um adorador. Now we would have expected our Lord Jesus to speak to Nicodemus about worship. Agora nós poderíamos esperar que o Senhor Jesus Cristo falasse para Nicodemos a respeito de adoração And to speak to this woman about being born again. e falar para essa mulher a respeito do novo nascimento. But in this conversation we find our Lord Jesus speaking to this woman about worship. Mas encontramos nessa conversação o Senhor falando com esta mulher a respeito dos adoradores. It is true that she brought up the subject O fato é que essa mulher trouxe o assunto à tona, because she knew that there was a distinction between the worship that the Samaritans carried out and the worship that the Jews carried out. porque ela sabia que havia uma diferença entre a maneira que os samaritanos adoravam e a maneira como os judeus adoravam. But what an unlikely place for our Lord Jesus to talk about true worship. Agora, que oportunidade teve o Senhor ali de falar a respeito da verdadeira adoração? But we discover that at the end, this lady does become a worshiper. Mas descobrimos que no final essa mulher se torna realmente uma adoradora. Now worship, first of all, means that we acknowledge God as God. Agora, adoração, em primeiro lugar, significa que nós reconhecemos Deus como Deus. There are many gods created, at least in the minds of men. Há muitos deuses criados, pelo menos, na mente dos homens. But true worship Mas o verdadeiro adorador is worshiping the only true God. é aquele que adora o único Deus verdadeiro. When we receive eternal life, Ao recebermos a vida eterna, we are immediately aware of the reality of God. imediatamente tomamos ciência da realidade de Deus. And my experience of coming to know God is about 30 years ago. A minha experiência em conhecer a Deus vem de cerca de 30 anos atrás. And I remember very clearly what happened to me. E lembro-me de forma bem clara o que me aconteceu. I had grown up in a non-Christian home, Eu cresci num lar não cristão, had never read a Bible, nunca havia lido a Bíblia, had only ever gone to church one time in my life. somente uma vez havia ido a uma reunião da igreja em minha vida. And yet when I heard the good news about the Lord Jesus, E assim, quando eu ouvi a respeito das boas novas de Jesus Cristo and believed in him, e crendo nele received him into my life, e recebendo-o em minha vida, a number of wonderful things took place. número de coisas maravilhosas começaram a acontecer comigo. And one of them I want to mention to you this morning. E uma delas eu quero mencionar esta manhã.
Prior to that, I knew that there must have been a God somewhere. Antes disso, eu sabia que deveria haver Deus em algum lugar. But after this experience, I knew there was a God. Mas depois dessa experiência, eu sabia que havia um Deus. I just knew that I knew that I knew that I knew. Eu sabia que eu sabia que eu sabia. There was no question. E não havia questionamento. And so this eternal life that we receive in the Lord Jesus Então, essa vida que eu recebi em Jesus Cristo, will immediately make us aware of God Himself. imediatamente nos torna cientes da presença de Deus em nós mesmos. Because God Himself comes to indwell our lives. Porque o próprio Deus, Ele mesmo, entra em nossa vida. And so we become those who know God and worshipers. E nós nos tornamos aqueles que conhecemos a Deus e o adoramos. We cannot know God as really God and not worship Him. Nós não podemos conhecer a Deus como Deus verdadeiro sem deixar de adorá-lo. And so we discover this woman at the Samaritan well, the Jacob's well in Samaria became a worshiper. Então nós descobrimos que esta mulher junto ao poço se tornou uma adoradora. Now we mentioned in reference to Nicodemus Mencionamos em referência a Nicodemos that eternal life involves being in an eternal kingdom. Que o reino, que a vida eterna significa estar dentro do reino. And in a kingdom you have a king and you have those who are under that king. E num reino você tem um rei e os súditos, aqueles que estão debaixo das ordens do rei. You will discover in reading the New Testament Você vai descobrir ao ler o Novo Testamento that many of those who were used by the Holy Spirit to write the New Testament que muitas daquelas pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para escrever o Novo Testamento refer to themselves as being bondservants. referiam-se a si mesmas como pessoas que eram escravas. That is, those who have submitted themselves fully to their king. Pessoas que haviam se submetido totalmente ao seu rei. In the Old Testament, E no Antigo Testamento, the Hebrew people were permitted to have slaves. o povo hebreu tinha permissão de ter escravos. But every 7 years they needed to release those slaves. Mas a cada 7 anos eles precisavam dar alforria aos seus escravos. When these slaves were released, they had an option. Então, quando estes escravos recebiam alforria, eles tinham uma opção. They could take their freedom and go out and live their lives, Eles podiam tomar a sua liberdade e sair para viver a sua vida, or they could choose to become a bondservant. ou eles poderiam escolher voluntariamente em se tornar um escravo. That is, that they would go to the elders of the city Então eles se dirigiam aos anciãos da cidade and say, I want to become a bondservant to my master. e ele dizia: eu quero me tornar um escravo voluntário para o meu mestre. I love my master Eu amo o meu mestre and I want to be his bondservant. e eu quero ser voluntariamente seu servo. At that point, the elders would take a sharp instrument called an awl Naquela ocasião, o ancião então tomava um instrumento que eu me esqueci o nome agora, uma sovela, and push it through the lobe of his ear e pegava a ponta da sua orelha and onto the doorpost of his house. e botava a ponta da orelha no umbral da porta. That is his master's house. Então ali na casa de seu mestre. And for the rest of his life, he would be a bondservant. Então pelo resto da sua vida ele seria um escravo daquele mestre. He has no rights of his own. Ele não tinha direito algum, His time is not his own. o seu tempo não era mais seu, His life is not his own. sua vida também não era mais sua vida. Knowing eternal life Conhecer a vida eterna really means becoming a bondservant. significa na realidade tornar-se voluntariamente um escravo. Usually when we think about worship, Geralmente quando pensamos a respeito de adoração, we think about getting together and singing some songs and offering some prayers. pensamos em nos reunir, cantar alguns cânticos e fazer orações. But God's concept of worship is much broader. Mas o conceito de Deus de adoradores é um conceito muito mais amplo. It is to include our whole lives. É um conceito no qual inclui a nossa vida toda. In Romans chapter 12, the Apostle Paul makes an appeal. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo faz um apelo. He says that I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, Ele disse que rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, that you present your bodies a living sacrifice, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício suave, holy and acceptable unto God, santo e agradável a Deus, which is your reasonable spiritual worship. o que é a sua
sua mente, a sua razão, a maneira de você viver. God would desire that this eternal life that we have experienced O desejo de Deus é de que esta vida eterna que temos experimentado would result that our whole life, everything that we do, would be a demonstration of our worship to God. traga resultados em nossa vida de tal forma que em tudo que fizermos seja uma forma de adoração a Ele. There's another way that we worship God, Há uma outra maneira que adoramos a Deus, and that is in beholding Him. e essa Behold. é uma maneira de... Qual é a melhor palavra? Beholding? Vê-lo? Contemplá-lo. Obrigado. Would you please turn with me to 2 Corinthians chapter 3. Vamos olhar juntos em 2 Coríntios capítulo 3. Verse 18. Versículo 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. When God created man, He created him in His own image, Quando Deus formou o homem, formou-o à sua própria imagem, in His very likeness. formou a sua semelhança. And brothers and sisters, we must admit this morning that we do not express very much of that image. Mas irmãos e irmãs, temos que admitir nesta manhã de que nós não expressamos muito esta imagem de Deus. Especially those who do not know the Lord Jesus. Especialmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Man has become something that God never intended for him to become. O homem tornou-se algo que Deus nunca queria que ele fosse assim. And it has had many effects, negative effects, upon humanity. E isso tem efeitos negativos, muitos efeitos negativos sobre a humanidade. In this verse in 2 Corinthians chapter 3, E neste versículo de 2 Coríntios capítulo 3, the Apostle Paul talks about being restored to the image of God. o apóstolo Paulo fala a respeito de sermos restaurados à imagem de Deus. That is, that we are to behold the glory of the Lord. Isto é, no sentido de que nós vamos contemplar, mirar a glória do Senhor. And as we behold Him, we go from glory to glory. E à medida que nós o contemplamos, nós crescemos de glória em glória. As we behold Him, the Holy Spirit does a work within us. À medida que nós o contemplamos, o Espírito Santo começa a operar em nós. And He restores us to the image of God. E o Espírito então nos restaura à imagem de Deus. Now we may ask ourselves, how does this really take place? Agora nós nos perguntamos como é que isto é realizado, tem o seu efeito. We must remind ourselves that we have received eternal life. Temos que nos lembrar a nós mesmos que recebemos a vida eterna. And this eternal life that's within us, E essa vida eterna que está em nós, if it is allowed to be free within us, se ela tiver a liberdade de se liberar em nós, will produce the character of God in us. então produzirá o caráter de Deus em nós. You see, in the Old Testament under the law, Agora você vê no Antigo Testamento, debaixo da lei, the people of God were told what they must be o povo de Deus foi ensinado como deveria viver and what they must do. e o que deveriam fazer. And so they always were striving to please God. E o povo de Deus então estava sempre lutando para agradar a Deus. But in the new covenant, Mas agora na nova aliança, God has given us His life, Deus nos tem dado a sua vida. and this life is within us. E essa vida está em nós. It's the very life of God Himself. É a própria vida de Deus mesmo habitando em nós. And as we behold Him, E quando nós o contemplamos, the Holy Spirit takes this eternal life o Espírito Santo toma esta vida eterna and causes it to affect every area of our life. e faz com que ela produza efeitos em cada área de nossa And the vida. result is that we are created in the image of His Son. E o resultado é que somos criados à imagem de seu Filho. This is eternal life. Isto é vida eterna. The second question that we want to ask this morning A segunda pergunta que queremos responder esta manhã is, why do we need eternal life? é: por que precisamos de vida eterna? Back in John 3:16, Ali em João 3,16, the Lord Jesus said that whosoever believes on Him should not perish, that is, on the Son of God. o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que crer nele não perece, isto é, crer no Filho de Deus. Usually when we think about perishing, we usually think about going to hell.
Geralmente, quando falamos a respeito de perecer, temos a ideia de alguém jogado lá no fundo do inferno. We need to be reminded this morning that hell was created for Satan and his angels, Temos que nos lembrar esta manhã que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, and not for man, e não para o homem. although some men end up there. Ainda que muitos homens vão terminar ali mesmo. But what does it mean for man not to perish? Mas o que quer dizer isto de que para que o homem não pereça? In the book of Romans, in the third chapter of Romans, No capítulo 3 do livro de Romanos, verse 23, no versículo 23, the Apostle Paul says that all have sinned and come short of the glory of God. o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e ficaram distantes ou carentes da glória de Deus. What does it mean to come short of the glory of God? O que significa ficaram distantes da glória de Deus? It just means that we do not realize God's intended purpose for us. Significa que nós não entendemos perfeitamente o propósito de Deus para nós. God never created man to be sinners. Deus não criou o homem para ser pecador. I need to say that again this morning. Eu quero dizer isso outra vez esta manhã. God did not create us to be sinners. Deus não nos criou para sermos pecadores. He created us so that we would receive His life, Ele nos criou para que recebêssemos a sua vida, and His life would be so free within us e a sua vida teria tanta liberdade em nós, that the very character of God Himself would be expressed que through o us. caráter de Deus mesmo seria expressado em nós. To fail to experience that Fracassar em experimentar isto, is to perish. isso significa perecer. Another way that the Scriptures talks about this perishing is not inheriting the kingdom. Uma outra maneira como a Escritura fala em perecer significa o fato de uma pessoa não herdar o reino. Our Lord Jesus, speaking in the 12th chapter of Luke's Gospel, Ao falar no capítulo 12 do livro de Lucas, said, "Fear not, little flock, o Senhor Jesus disse: não tem mais ao pequenino rebanho, for it is the Father's good pleasure to give you the kingdom." porque é do prazer do Pai lhes dar o reino. There is a kingdom that God wants you and I to inherit. Há reino que o Pai quer que você e eu herdemos. It is the kingdom of God, É o reino de Deus, the kingdom of heaven, é o reino dos céus. and we are to inherit that. E nós temos que herdar este reino. To fail to inherit that kingdom is to perish. Fracassar em herdar este reino significa perecer. So it just simply means that we do not find the purpose for which we were created. Então isso significa que nós não encontramos o propósito para o qual fomos criados. Isso é perecer. We can be born into the world, live and die, Nós podemos nascer no mundo, morrer, viver e morrer, and never realize the purpose for which we were created. e nunca descobrirmos o propósito para o qual fomos criados. It is also true that those of us who have been born again É também um fato de que aqueles de nós que somos nascidos de novo, can know forgiveness of our sins podemos saber sobre o perdão dos nossos pecados, and still not enjoy the kingdom that we are to inherit. e mesmo assim não participar alegremente do reino do qual temos que herdar. It is a wonderful thing to experience the forgiveness of our sins. É uma coisa maravilhosa experimentar o perdão de nossos To pecados. know the Lord Jesus as our Savior. Conhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. To know that God has taken all of our sins and removed them from us as far as the east is from the west. Saber que Deus tomou todos os nossos pecados e removeu para longe de nós, da mesma distância que há o Oriente do Ocidente. It's an experience that almost defies our explanation. É uma experiência que vai além de nossa explicação. Again, I remember my experience very well. E eu também me lembro a minha experiência naquele dia. I felt like that someone had gotten in my inside of me, Eu senti como se alguém tivesse entrado para dentro de mim and scrubbed me with a brush, e tivesse me escovado com uma escova. and I felt very good. E eu me senti muito feliz. My sins were forgiven. Os meus pecados foram perdoados. But in order for us to inherit the kingdom of God, Mas para que herdemos o reino de Deus, we need to know Jesus as Lord. precisamos conhecer o Senhor Jesus como Senhor. And so, in this matter of why do we need to know eternal life, Então, nessa pergunta de por que precisamos ter a vida eterna, is so that we will be brought into knowing the Lordship of Jesus Christ. é para que possamos ser trazidos para esse reino, conhecer o senhorio de Jesus Cristo. It is the only way that you and I can live out the Lordship of Jesus Christ. É a única maneira de vivermos esse senhorio de Jesus Cristo. It's not a matter of us taking our old Adamic nature, old Adam,
Não é uma questão de nós vivermos na nossa velha natureza adâmica and training the old nature to do the will of God. e começar a treinar a velha natureza para fazer a vontade de Deus. Because if you have attempted to do that, Porque se você já tentou fazer isso, you've discovered it's impossible. você vai descobrir que isso é The impossível. old man cannot do the will of God. O velho homem não pode fazer a vontade de Deus. Even when he says he wants to, Mesmo quando o homem diz que pode e quer, he's deceived. ele é enganado. So it is the life of God within us Então é a vida de Deus em nós that enables us to live in the kingdom, que nos capacita a viver no reino, to actually manifest the lordship of Jesus Christ in our lives. para que na realidade manifeste o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. We need to be reminded this morning as well that God has a purpose. Também temos que nos lembrar a nós mesmos esta manhã de que Deus tem um propósito. Would you please turn with me to Ephesians chapter 3? Por favor, abram a Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Verse 11. Efésios capítulo 3, versículo 11. This was in accordance with the eternal purpose which he carried out in Christ Jesus our Lord. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. You will notice Paul talks about God's eternal purpose. Você vai descobrir Paulo falando a respeito deste propósito eterno de Deus. That is, he had purpose in his heart in eternity past, Isto é, que ele colocou um propósito em seu coração, that there was something that he wanted to do. de algo que ele quer fazer. And he has realized this purpose in his son. E ele então realizou, concluiu esse propósito em seu filho. Now we need to ask ourselves this morning, what is this eternal purpose? Então temos que nos perguntar esta manhã, que propósito eterno é este? It is a purpose that was in the heart of God before creation. É um propósito que estava no coração de Deus antes da criação. And we read in the book of Revelation E lemos no livro de Apocalipse the realization of this purpose. a realização deste propósito. But we need to ask ourselves, what is God's eternal purpose? Então temos que nos perguntar a nós mesmos, o que é este eterno propósito de Deus? Now there is only one purpose, Agora só há um propósito. but we can see it from different angles. Agora podemos vê-lo de diferentes ângulos. The first thing that I want to mention to us E a primeira coisa que quero mencionar is that God's eternal purpose for you and me individually é que o eterno propósito de Deus para você e eu individualmente is that we be conformed to the image of his son. é que sejamos conformes à imagem de seu filho. Romans chapter 8, please. Romanos capítulo 8, por favor. Verse 29. Romanos 8, 29. For whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. God's ultimate goal in our lives O propósito final de Deus para nossas vidas is to conform us to the image of his é son. levar-nos a viver e termos a imagem do Filho de Deus, So that he will become the firstborn of many. para que ele seja o primogênito entre muitos. That is many just like himself. É para que haja então sobre a terra muitos como os semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. The Heavenly Father is so pleased with his son. O Senhor, o Pai Celestial, agradou-se tanto do seu Filho. His heart is full of joy because of his son. O seu coração está cheio de alegria pelo seu Filho. That he has decided that he wants many sons just like him. E ele então decidiu que quer ter muitos filhos como Jesus. I would want to remind us this morning, it is male and female sons. Male? And female sons. Eu quero lembrar esta manhã para vocês que são filhos e filhas do Senhor, macho e fêmea. These sons are not male and female. That is, they're non-sexual. Esses filhos não têm essa distinção sexual. The issue is whether or not their heart is really 100% for the Lord. A questão aqui é se os seus corações estão 100% para o Senhor. And so
the Father is seeking to create every one of us into the image of His Son. Então o Pai está procurando criar a cada um de nós na imagem do seu Filho. So that in the same way the Lord Jesus perfectly did the will of His Father, Para que da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a vontade de seu Pai, He wants the same to be expressed in our lives. Ele quer que a mesma coisa seja expressada em nossas vidas. So as part of God's eternal purpose, Então, como parte do eterno propósito de Deus, He has predestined us Ele nos predestinou to be conformed to the image of His Son. para sermos conformes à imagem de seu He Filho. is determined. Ele está determinado Nothing is going to prevent Him e nada irá impedi-lo, from His side nada irá impedi-lo de realizar isso, to conform us to the image of His Son. para nos levar a ter a imagem de Jesus Cristo. Within Christian circles, we do talk about predestination. Dentro dos círculos cristãos falamos muito sobre predestinação, But I think our focus needs to be on this kind of predestination. mas eu creio que temos que focar nesse tipo de predestinação, That we understand that God has predetermined que nós entendemos que Deus está predeterminado that every one of us de que cada um de nós would be like His Son. sejamos como o seu próprio Filho. The second thing that we discover about the eternal purpose of God A segunda coisa que descobrimos a respeito desse propósito eterno de Deus is very similar to what we just mentioned. é bem similar àquilo que já acabamos de mencionar. In Hebrews chapter 2 Em Hebreus capítulo 2 and verse 10, e versículo 10, Hebreus 2:10, for it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through suffering. porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Bringing many sons to glory. trazendo muitos filhos, conduzindo muitos filhos à glória. That is not just creating us in the image of His Son, Não é somente nos criando a imagem de seu Filho, so that the character of the Lord Jesus mas para que o caráter de Jesus Cristo will be formed in us, seja formado em nós, but that we would also enter into the glory of God. mas para que também pudéssemos entrar na glória de Deus. It is talked about in scriptures about us being glorified. Fala na Escritura a respeito de sermos glorificados. That is, that we actually share glory with God. No fato de que nós vamos compartilhar dessa glória de Deus. Now, glory is being in the presence of God, Agora, a glória é estar na presença de Deus, but is also sharing the responsibility with God. mas é também compartilhar, participar da responsabilidade com Deus. And so it is really God's design that we should be brought into glory. Então é realmente o desejo de Deus que sejamos trazidos à glória. We are even told that our physical bodies are going to be glorified. Somos também ensinados que o nosso próprio corpo físico será glorificado. The corruptible is going to become incorruptible. O corruptível será a tornar-se-á incorruptível. The mortal is going to become immortal. O mortal tornar-se-á imortal. And our bodies are going to be glorified. E o nosso corpo será então glorificado. The same kind of body the Lord Jesus now has. No mesmo tipo de corpo que o Senhor Jesus Cristo tem hoje. The third thing that we discover about the eternal purpose of God A terceira coisa que descobrimos a respeito desse eterno propósito de Deus is that He wants a corporate body for His Son. é que Ele quer uma vida corporativa para o seu Filho. The Lord Jesus is so full of riches. O Senhor Jesus tem tanta riqueza. The Apostle Paul in Ephesians, again chapter 3, O apóstolo Paulo em Efésios, ali no capítulo 3, says that he was responsible for proclaiming to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. ele diz que foi responsável em proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. And he desired to display all of these riches in the universe. E ele gostaria de mostrar toda esta riqueza ao universo. And so he has decided to create a corporate body Então ele decidiu em si mesmo formar um corpo, so that this corporate body would display these glories of His Son. para que este corpo pudesse mostrar a glória de seu Filho. So the eternal purpose of God is that there would be a corporate body Então, no eterno propósito existe este corpo, esta vida corporativa, in which the Lord Jesus would dwell by the Spirit, então, na qual o Senhor Jesus Cristo vai habitar por seu Espírito, and the riches of the Lord Jesus Christ e as riquezas do Senhor Jesus Cristo would be displayed. vão se tornar bem conhecidas.
Another way of looking at the eternal purpose of God Uma outra forma de olhar para o eterno propósito de Deus is to realize that God is looking for a habitation. é concluirmos de que Deus está procurando um lugar para a sua habitação. He wants a house, Ele quer uma casa, a place to dwell in, uma casa para habitar, a home, lar, a family to be with. uma família com a qual esteja junto. When we read the scriptures, we discover that God has been looking for this home since eternity past. Nós descobrimos ao ler a Escritura que Deus está procurando essa família, essa casa, desde os tempos antigos. Even in the very beginning of the Word of God, Ali no começo da palavra de Deus, we find the Spirit of God hovering over the darkness. descobrimos o Espírito de Deus pairando por sobre a terra, as trevas. And that picture there is of an eagle looking for a place to build its nest. E ali há a figura de uma águia procurando um lugar para construir o seu ninho. You'll remember as well that when God led the children of Israel out of Egyptian bondage, Vocês se lembram como quando Deus levou o povo de Israel para fora da escravidão do Egito, that he instructed Moses to build a tabernacle. que ele instruiu Moisés para que construísse um tabernáculo. And after the tabernacle was constructed, Depois que o tabernáculo foi edificado, all the furniture was put in place. todos os móveis foram colocados no seu lugar. God came and dwelled in that place. Então Deus veio e habitou naquele lugar. He took up his residence. Ele tomou lugar, ele veio para seu lugar de morada He found a home e descobriu o seu lar, right here on this planet. aqui nesse planeta. When the temple was built, Quando o templo foi edificado, the same thing happened. a mesma coisa aconteceu. And on both occasions, God was so present E em ambas as ocasiões, a presença de Deus foi tão real that Moses could not go in que Moisés não podia entrar, and the priest could not os perform that. sacerdotes não podiam nem ministrar. When our Lord Jesus was baptized, Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, we are told that the Holy Spirit came upon him a Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio sobre ele, as in the form of a dove como na forma de uma pomba, and took up its residence e tomou ali a residência within him. dentro dele. In Acts chapter 2, Em Atos capítulo 2, on the day of Pentecost, no dia de Pentecoste, 120 believers, 120 fiéis, followers of the Lord Jesus, seguidores do Senhor Jesus Cristo, became a habitation for God. se tornaram um lugar de habitação para Deus. The Holy Spirit came and took those 120 believers, O Espírito Santo veio e tomou aqueles 120 crentes built them into a body. e os edificou num corpo, God came to indwell them, e Deus veio para habitar neles, and they become the means whereby the Lord Jesus expresses his life. e eles se tornaram um meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo pôde expressar a sua vida. So God's purpose was to have a body for his son. Então o propósito de Deus é que ele quer ter um corpo para o seu filho And a habitation for himself. e uma habitação para ele mesmo. God is also looking for a bride for his son. Deus também está procurando uma noiva para o seu filho. He has wanted his son to have a companion. Ele quer que o seu filho tenha companheirismo. When in the book of Genesis chapter 3, Quando no livro de Gênesis capítulo 3, God said it is not good for man to be alone. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. I will make him a helper suitable for him. Far-lhe-ei uma companheira. And in the original language, I will make one that answers back to his faith. E no original significa, eu vou fazer alguém que se encaixa direitinho com ele. One that he can be in communion with. Alguém com o qual ele possa estar em perfeita comunhão. One that is like him. Alguém que seja como ele. And you remember that God put him to sleep. E você se lembra que Deus And out, colocou um homem para dormir. and out of his side he took something. E ali do seu lado ele tirou algo. And he took that something E ele tomou aquele algo and formed it into a woman. e formou e transformou numa mulher. And when Adam came out of his sleep, E quando Adão acordou, when the anesthesia wore off, quando a anestesia terminou seu efeito, and he opened his e eyes, ele abriu seus olhos, he couldn't believe what he ele saw. nem podia crer no que via. Before him stood this creature, Diante dele estava essa bela criatura, this wonderful creation of God. essa bela criação de Deus. And his immediate response was, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. E ele já lascou uma poesia dizendo, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. That's me. Ali estou eu. She's woman, I'm man. Ela é mulher, But we eu sou homem. belong together. Mas somos um, pertencemos um ao outro. God wants such a bride for his son. Deus quer também assim, dessa forma, uma noiva para seu filho.
Now when we go back to the account in Genesis Agora, quando voltamos ao relato de Gênesis, of God creating the woman, daquela forma como Deus criou a mulher, we discover that before God actually took something out of Adam's side, descobrimos que antes de Deus tirar algo do lado de Adão, that he told Adam to go and name all the animals. ele disse para que Adão saísse e desse nome a todos os animais. God first of all says, I'm going to create, it's not good for man to be alone. Deus disse, eu vou criar, então, porque não é bom que o homem esteja só. And then tells him to go create the animals. Go create the animals. Name the animals. Então saia e nomeie os animais. Why did God tell Adam to go name the animals? Então por que Deus pediu que Adão começasse a dar nome para todos os animais? You know, God is so wonderful in his teaching of us. Sabe, Deus é tão maravilhoso na forma como Ele nos ensina. He wanted Adam to discover for himself Ele queria que Adão descobrisse por si mesmo that there was nothing among the animal kingdom que não havia ninguém no reino animal that could become his helpmate. que pudesse ser a sua parceira, And ao as, seu one, lado. and as one dear brother says, not even the orangutan. Nem mesmo o orangotango ele descobriu que podia, né? Foi uma girafona. Close, but not close enough. Estava próximo, mas não próximo o suficiente. We see in this Vemos nisto that the only one the Lord Jesus can be brought into union with que a maneira pela qual o Senhor pode ser trazido em união is someone like himself. é ter alguém como Ele mesmo. In the Ephesian letter and also in the book of Revelation, Na carta de Efésios e também no livro de Apocalipse, the bride is referred to. ali temos várias vezes a menção da noiva. In Ephesians chapter 5, the Lord Jesus is preparing his bride. for Ali em this marriage. Efésios capítulo 5, o Senhor Jesus está preparando a sua esposa. And in Revelation chapter 19, the bride is making herself ready. E então em Apocalipse capítulo 19, a noiva está ataviada, está pronta. But brothers and sisters, we need to remember that human history, as we now know it, Agora, meus irmãos, temos que nos lembrar da história como sabemos agora. is going to conclude with a marriage. Que o final dessa história, da história universal, será concluída com um casamento. A marriage between the Lord Jesus as the bridegroom Haverá um casamento de Jesus como noivo and the church as his bride. e a igreja como sua noiva. So God's purpose was to have a bride for his son. Então o propósito de Deus foi ter uma noiva para o seu filho. One other matter about the eternal purpose of God. Uma outra questão a respeito do propósito eterno. God wants there to be sons to share the throne with his son. Deus quer que haja filhos para compartilhar do mesmo trono de seu filho. It's wonderful just to know the forgiveness of our sin É maravilhoso conhecermos o perdão de nossos pecados and to know that we are children of God e sabermos que somos filhos de Deus and to know that God dearly loves us e saber que Deus nos ama tão fortemente and nothing can separate us from that e love. que nada pode nos separar desse amor. But God has something else planned for us. Mas Deus tem algo mais planejado para nós. His purpose is that we should share the throne of God with his son. Seu propósito é que compartilhemos do mesmo trono de seu filho. He wants to qualify us Ele quer nos qualificar to take responsibility para que tomemos responsabilidade in his kingdom. dentro do seu reino. You recall when he created Adam, Você se lembra quando ele criou Adão? he told Adam to take dominion, Ele disse, você tem que ter domínio, to take rulership, você tem que governar, to govern tem que what God dominar had created. tudo aquilo que Deus criou. Man failed, Mas o homem fracassou. but God did not give up. Mas Deus não desistiu do seu propósito. Hallelujah. Aleluia! God is still determined to have sons to reign with his son. Deus ainda está determinado em ter filhos que compartilhem do governo, do trono com seu filho. Dear brothers and sisters, I want to remind us this morning that there is a man seated on the throne of God. Meus irmãos, quero lembrar-lhes nesta manhã de que há um homem sentado no trono de Deus. A man, Um homem, a human being, um ser humano, flesh and blood. com carne e sangue. His name is Jesus, E o seu nome é Jesus. and he is King of all kings. E ele é rei de He todos is os Lord of all lords, Ele é Senhor de todos os senhores. and he has made you and I
E Ele fez com que você e eu kings and priests. nos tornássemos reis And we're e told in sacerdotes. Revelation chapter 22 that we are to reign with him forever and ever. E em Apocalipse 22 somos ensinados que vamos reinar com Ele para todo sempre. I do trust that we will re-examine our evaluation of what's going to happen to us in the age to come. Eu espero que nós façamos uma reavaliação daquilo que nos aguarda nos dias vindouros. Our concepts of heaven are too small, O nosso conceito de céu ainda é muito pequeno. sometimes even cheap. Às vezes um conceito bem barato. And we just think we're going to be floating around in eternity. Achamos assim que vamos ficar voando igual borboletinha na eternidade. We pick out something that we enjoyed doing here, Nós pegamos alguma coisa que gostamos aqui and we translate it over there e mudamos essa imagem para o futuro, para o and céu. magnify it a million times. E aí pegamos essa pequena imagem e a multiplicamos por milhões de vezes. For us, that is heaven. Então para nós aquilo é céu. Praise be to God, that's not God's idea of heaven. Mas glórias a Deus que isso não é a ideia de que Deus tem de céu. God's concept for us, O conceito de Deus para nós, his plan for us, o seu plano para nós, is that we would share the throne of God with his Son. é que nós vamos participar do governo, do mesmo trono que seu filho. And brothers and sisters, let's remember this morning, Então, irmãos e irmãs, lembrem-se nesta manhã. God is not going to allow just anybody to be in that throne. Not any, he's not going to allow just anyone to be in that. Deus não vai permitir que qualquer pessoa sente-se naquele trono. You have to be of a special character. Você tem que ser um tipo especial. You have to have the character of his Son. Você tem que ter o caráter de seu filho. You must be trustworthy. Você tem que ser confiável. God must be able to put into your hands responsibility. Deus tem que se sentir seguro em colocar responsabilidade em suas mãos. He doesn't want you to be there just to decorate the throne. Ele não quer que você fique ali como objeto de decoração do trono. He wants you to be a living part of that throne. Ele quer que você seja uma parte viva daquele trono. Reigning, Reinando, ruling, governando, having dominion. tendo domínio. That is God's plan for us. Este é o plano de Deus para cada um de nós. So God has an eternal plan. Então Deus tem um propósito eterno. He has fulfilled it in his Son. E um propósito esse que foi cumprido em Jesus Cristo. And bringing you and I into eternal life E trazendo você e a mim para a vida eterna, has reinstated us in this eternal purpose. tem nos reinstalado, nos colocado de volta no seu propósito eterno. The last question we want to ask ourselves this morning, A última pergunta que queremos nos responder esta manhã: how can we obtain this eternal life? como podemos obter esta vida eterna? In John 3:16 we're told that we must believe in the Son of God, Em João 3,16 está mencionado que temos que crer no Filho de Deus. that whosoever believeth in him Quem crer no Filho should not perish, não perecerá, but have eternal life. mas terá a vida eterna. Now our problem is to understand what it means to believe into the Lord Jesus. O nosso problema é entender o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Please forgive my illustration. Por favor, perdoem a minha ilustração. We flew from New York City to Rio de Janeiro Nós voamos de Nova York para o Rio de Janeiro yesterday. ontem. Let's suppose that I had never seen an airplane before, Suponhamos que eu nunca tivesse visto um avião antes. and I was walking with a friend of mine, E eu estava caminhando com meu amigo and he pointed up into the air e ele apontasse lá para o céu and said, "That is an airplane." e ele dissesse: aquilo é um avião. To a certain degree, I could say, I believe in airplanes, De alguma forma eu poderia dizer assim: eu creio em avião, because I saw one. porque eu vi um. I could have gone to the airport in New York, Eu poderia ter ido ao aeroporto de Nova York. and I could have stood there and seen many airplanes Eu out. poderia ficar ali no saguão e ver tantos aviões. I could have actually walked out and touched them, Poderia até caminhar na pista e tocá-los, inspected them. inspecioná-los. And I guess in a better way, I could say, I believe in airplanes. E de forma mais segura eu poderia dizer: eu creio em avião. But do you know when I really believed in airplanes? Mas você sabe quando eu creio realmente no avião? Is when I bought a ticket, É quando eu compro a passagem, went to the airport, vou para o aeroporto and got into the plane e entro dentro do avião and flew from New York e vou de Nova York to Rio. para o Rio de Janeiro. Then I believe in airplanes. Então eu creio em avião. I trust that airplane Eu confiei naquele avião, to get me from New York to Rio. que ele podia me levar de Nova York para o Rio de Janeiro.
That's what it means to believe into the Lord Jesus. Isto significa crer no Senhor Jesus That Cristo. we take our whole lives Nós tomamos toda a nossa vida and place them at His disposal. e colocamos-la à sua disposição. We give them to Him. Nós damos nossa vida para Ele. It is true that when we believe, we receive the Lord Jesus. É claro também que quando nós cremos, recebemos o Senhor Jesus. That we possess the Lord Jesus. Que nós possuímos o Senhor We Jesus. possess eternal life. Nós possuímos a vida eterna. By believing in Him, we receive that life. Mas e crendo nele, recebemos essa vida. Because in 1 John 5, Porque em 1 João 5, we're told that this life is in His Son. somos ensinados de que essa vida está no Filho. He that has the Son has the life. Aquele que tem o Filho tem a vida. If you don't have the Son, Se você não tem o you Filho, don't have the life. você não tem a vida. You may be religious, Você pode ser religioso, you may be moral, você pode ser um you homem may de be a boa very moral, good person. você pode ser uma boa pessoa. But if you don't have the Son, you don't have the life. Mas se você não tem o Filho, você não tem. Very simple, Muito simples. not complicated. Não é uma coisa complicada. God has made it very easy for us. Deus fez a coisa bem simples para nós. He's prepared to give anyone who will receive His Son eternal life as a free gift. Ele está pronto para dar a vida eterna a qualquer pessoa que receba o seu filho como algo, como um presente. You can't purchase it, Você não pode comprar, you can't work for it. você não pode trabalhar duro para conseguir isso. It's an absolute free gift. É algo absolutamente grátis. So the way we initially experience eternal life Então a maneira inicial pela qual experimentamos a vida eterna is by receiving the Lord Jesus into our lives é recebendo o Senhor Jesus em nossa vida as our Savior and our Lord. como nosso Salvador e Senhor. And this process of eternal life begins in us. Então aí começa esse processo de vida eterna em nós. But we also need to be possessed by the Son of God. Mas também precisamos ser possuídos pelo Filho de Deus. When I got into the airplane yesterday, Quando eu entrei antes de ontem no avião, it was true that I was at the mercy of the airplane. ficou bem evidente que eu estava debaixo das misericórdias daquele avião. And I had to learn to trust the airplane to take me from one destination to another. E eu tive que colocar-me em total dependência e confiar que aquele avião iria me trazer em segurança para o Rio. And there is a sense in which that airplane was in control of me. E havia assim um senso de que aquele avião estava me controlando. Once I got in that plane, Depois que eu entrei naquele avião, I had to do what the airplane did. eu tinha que fazer o que o avião fazia. It was going to Rio. Ele vinha para o Rio. I couldn't change my mind midway through. Eu não podia mudar de ideia na And metade say, do voo I don't want to go. e dizer, eu não quero ir. I had to come to Rio. Eu tive que vir para o Rio. I was possessed by that plane. Eu fui possuído por aquele avião. The plane was in charge of what I was going to do, O avião estava agora no controle daquilo que tinha que fazer, at least about coming to Brazil. especialmente em relação a vir ao Brasil. So it is with our Lord Jesus. Assim também acontece com o Senhor Jesus. Not only do we need to know Him, brothers and sisters, as the one who fully forgives us, Não devemos conhecê-lo somente, meus irmãos e irmãs, como aquele que nos perdoou totalmente and causes us to be born again. e que fez com que nasçamos de novo. That is to have the eternal life of God become ours. Isto é, que faz com que a vida de Deus, a eterna vida, se torne nossa. But we need to understand that it includes making Him the Lord of our lives. Mas precisamos entender que isto inclui fazer do Senhor o Senhor de nossa vida. I'm afraid that we have sometimes been taught or preached a partial gospel. Eu tenho receio de que muitas vezes temos pregado um evangelho meio barato, parcial. It is a gospel of grace, É um evangelho de graça, but it is also the gospel of the kingdom. mas também é o evangelho do reino. And the kingdom has a king. E o reino tem um rei, His name is Jesus. e o seu nome é Jesus. And He is to be the Lord of our lives. E ele deve ser o Senhor de nossas vidas. We are to be His bondservants. Temos que ser os seus servos, Our escravos. lives, A all nossa that we are, vida, tudo que somos, our time, nosso tempo, our resources, todos os nossos recursos, our whole being todo o nosso ser are to be committed to Him. tem que estar totalmente entregue para ele. That is to be, that's what it means to believe in the Lord Jesus Christ. Isto é o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Turn with me, if you will, quickly to chapter 3 of Philippian letter. Rapidamente abram comigo em Filipenses capítulo 3. And we want to read verses 7 through 11. Queremos ler do versículo 7 ao 11. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ.
More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, in order that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own, derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain from the resurrection from the dead. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Notice in verse 8, Notem no versículo 8, Paul determined that he wanted to know, he wanted the surpassing value of knowing Christ Jesus his Lord. Paulo decide que quer conhecer essa sublimidade, esse valor de conhecer o Senhor Jesus. At the end of the same verse, E no final do mesmo versículo, that I may gain Christ. dizer assim, para que eu possa ganhar a Cristo. Verse 10, that I may know him, Versículo 10, para o conhecer the power of his resurrection, e o poder da sua ressurreição, the fellowship of his suffering, a comunhão dos seus sofrimentos, being conformed to his death, conformando-me com ele na sua morte, that we may attain to the out-resurrection of the dead. para que de algum modo possamos alcançar a ressurreição de entre os mortos. It seems to me, brothers and sisters, that the man who penned these words, Parece-me, meus irmãos, que o homem que disse essas palavras, by the inspiration of the Holy Spirit, por inspiração do Espírito Santo, was a man who was obsessed. é um homem obcecado. Something had laid hold of him. Alguma coisa tinha agarrado esse homem. He was a true fanatic, Ele era realmente um fanático. a real fanatic. Realmente um fanático. Listen, he said, I am prepared to suffer the loss of all things. Ele disse, olha, eu estou preparado para perder todas as coisas. All things, Todas as coisas. for the sake of knowing Christ Jesus is Lord. Pela sublimidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor. That he would gain Christ. Que ele poderia ganhar a Cristo. That he would experience the out-resurrection of the dead. E que pudesse experimentar a ressurreição dos mortos. This man was obsessed. Este homem, This was his magnificent obsession. esta era a sua magnificente obsessão. And notice, it's a person. E note essa pessoa. It's not a cause. It's not a movement, Não era uma causa ou um movimento, but it is a person. mas é uma pessoa. The Lord Jesus Christ himself. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. What is eternal life? O que é a vida eterna? Eternal life is knowing God and his Son. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, seu Filho. What is the eternal purpose of God? Qual é o eterno propósito de Deus? That is, why do we need eternal life? E por que precisamos de vida eterna? It's so that we can enter into life as God designed it. É para que entremos no reino conforme Deus delineou para nós. I underline again for us this morning. E eu sublinho outra vez para nós esta manhã. God didn't want us to be sinners. Deus não teve intenção de que fôssemos pecadores. He wanted us to be kings, Ele quer que sejamos reis, to reign with his Son, para reinarmos to com seu enter into Filho, life with his Son. para herdarmos a vida com seu Filho. And how can we have it? E como podemos obter isto? Very simple. Bem simples. It's in his Son. Está em seu Filho. It's not in mental understanding, Não é no but it is by revelation we see the Lord Jesus entendimento mental, mas é pela revelação que vemos o Senhor for who he Jesus Cristo, really is. como Ele realmente é. And when we see him as he really is, E quando nós o virmos como Ele realmente é, for who he really is, por aquilo que Ele realmente é, we can do no other than bow our knee não podemos fazer outra coisa senão nos and prostrar say, Jesus Christ is Lord. e expressarmos dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. And we will begin to enter into the joy of eternal life. E aí começaremos a entrar na alegria da vida eterna. May the Lord help us. Que o Senhor nos abençoe. Amém.